Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Estamos ao vivo aqui para uma live importantíssima no canal Católicos de Verdade. Eu estou com meu querido irmão Eudes Duarte, que é o irmão que nós fizemos mais lives juntos aqui no canal. Acho que nós temos umas 20 lives aqui já. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão. Amém. Salve Maria, Tiago, a paz de Jesus, sustenta o fogo que a vitória é nossa. É uma alegria voltar mais uma vez aqui para falar de um assunto um pouco espinhoso, mas que é aquela questão, né? A verdade sempre liberta, e Santo Agostinho tem uma frase que diz tudo, né? A verdade não pode ser dita sem caridade, mas a caridade nunca pode impedir a verdade de ser dita. E São Pio X tem uma frase muito forte que diz assim: a maior caridade da igreja é anunciar a verdade para quem está no erro. Então não tem caridade maior do que mostrar a verdade. Mesmo que às vezes a verdade dói, mas a verdade sempre vai curar e vai libertar. E assim, Eudes, quando a gente trata desse tema, é muito importante essa conscientização dos católicos. Por quê? Porque é o seguinte: quando a gente acha que está melhorando, chega, né? Chega um monte de absurdo que esses dias chegou aqui o pessoal tocando, e eu cantava e dava glória a Deus. Uma versão do Esquiagogô lá, gauchesca, lá do Roupa Nova, na entrada da missa. Você entendeu? E os caras tá achando que tá abafando, entendeu? E na realidade é falta de formação. Sim, sim. E aqui eu Então, queria comentar com você, Tiago, eu gosto sempre de dizer, né? Oséias 4,6, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, hoje você pergunta o católico, por exemplo, o Homem é a Eternidade, do Ringon Lagrange. Quem conhece? Pouca gente conhece. Você pega a Fé Católica, do Peter Criff, que é um dos maiores livros que eu já li, quase ninguém conhece. Você pega aqui sobre o matrimônio do Funtouchin, 3 para casar, quase ninguém conhece. Você pede a mulher bendita diante dos ataques protestantes, do padre Júlio Lombaerd, quase ninguém conhece. Quando você pega catecismo da Igreja Católica, quase ninguém conhece. Então, o povo católico, cara, pena por falta de conhecimento. Então, é uma ignorância que, às vezes, o que a gente vai falar aqui sobre a estação das músicas, talvez a pessoa está na ignorância, ela não tenha humildade de procurar ajuda, que muitos, infelizmente, cai num orgulho terrível e acha que estão certos. Eu falo assim, aquela carta aberta que eu recebi, que eu fiz, eu recebi muito testemunho, mas é engraçado que as pessoas que mais deveriam receber foram os que mais me detonaram. Só que assim, te critica, xinga você, que eu recebi alguns xingamentos, mas não te dá argumento nenhum de dizer, irmão, isso aqui é verdade. Então, infelizmente, o nosso povo, além de estar na ignorância, muitas vezes o orgulho também fala muito alto no meio disso aí. Eudes, vamos começar então. Vamos. Conduz uma oração para a gente iniciar, com uma oração, né? Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, o nosso coração enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. O nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz, se pela graça nos guiai, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazendo sempre firmes crer. Espírito da verdade, ilumina nossa mente, nosso coração, coloca nos nossos lábios as palavras que sozinhos nós não somos capazes de falar e abre os ouvidos de quem nos escuta para entender a verdade anunciada. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que Para que sejamos sejamos dignos das dignos das promessas. promessas de Cristo. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tiago, eu quero começar essa live com 4 coisas importantes antes da gente ir no assunto das músicas. Primeiro, para todas as pessoas que são músicos, que vai ver a live, quem participa de grupo de oração, aprenda 4 coisas. A primeira, 2 Crônicas, capítulo 20, do 20 ao 21, a palavra de Deus diz que todas as vezes que o povo ia para a guerra, os músicos iam na frente cantando os louvores e que o canto dos músicos confundia o inimigo.
Primeira coisa importante, o ministério de música, a música ela vai na frente, porque o louvor a Deus confunde Satanás, confunde os inimigos. Uma música na unção do Espírito Santo, ela toca o nosso coração, que a pessoa pode esquecer uma pregação, mas a música cantada que complementa a pregação vai ficar a vida toda na cabeça da pessoa. Eu me lembro, quando eu fiz a minha experiência com Jesus, lá em 31 de outubro de 99, com 15 anos, a música que foi cantada nunca saiu do meu coração. Eu tinha sido abandonado pelo meu pai, pela minha mãe, havia um fundo de rejeição dentro de mim, e a música dizia: amor em mim, amor em ti, amor em nós, eu digo que sim. Mesmo se não te olharam, se com amor não te olharam, o Pai Pai sempre te sempre te amou e amou. ama. Deus, com amor, sempre te olhou. Veja, 31 de outubro de 99, essa música foi a cura das feridas do meu coração. Porque eu gosto sempre de falar, né, que nem todo pregador é músico, mas todo músico é pregador, porque a música cantada, ela é uma pregação. Por isso, Santo Agostinho dizia, né, quem canta, reza 2 vezes. E a gente tem que ter isso no nosso coração. Então, o Deus sempre colocava o ministério da música para ir na frente, tocando, e os louvores confundiam o inimigo. Então, essa é a primeira coisa. A gente poderia discorrer disso aqui. A segunda coisa importante da música, Tiago, está em 2 Reis, capítulo 3, do 15 ao 17, que quando o músico tocava, o profeta Eliseu profetizava. A palavra diz que apenas o músico começou a tocar e a unção do Espírito Santo veio sobre o profeta Eliseu. Ou seja, a música, ela abre o coração para que a unção do Espírito venha sobre nós. Uma música ungida, com uma letra ungida, ela toca o coração da gente profundamente. E ela faz a unção do Espírito repousar verdadeiramente sobre nós. Terceira coisa importante sobre a música, já que está lá em 1 Samuel 16, 23. A Bíblia diz que quando o espírito mau vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa, e quando Davi tocava, o mal saía de Saul. E o versículo 23 do capítulo 16 de 1 Samuel diz que a música, ela acalmava Saul, expulsava o mal e trazia paz à alma dele. Olha que coisa profunda. Então a música, ela acalma, ela alivia, ela expulsa o mal e traz paz na alma da pessoa. Isso é muito profundo. E a quarta coisa, Tiago, eu queria relembrar, é o livro de Josué, capítulo 6, versículo 4, quando vai quebrar as muralhas, Josué manda os sacerdotes na frente, levando a arca e tocando as trombetas. Olha a importância da música. E as muralhas desabaram. E aí, já no Novo Testamento, na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 19, São Paulo vai dizer: recitai entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantai e celebrai de todo o coração os louvores do Senhor. Aqui eu gostaria de dizer que todo mundo que é recém-chegado na igreja, que fez uma experiência num cenáculo, num grupo de oração, numa experiência de oração, sempre tem aquela música que marca o seu coração, que tocou você, que quebrantou você. Talvez até o conteúdo da pregação foi esquecida, mas aquela música ficou no nosso coração. Porque a música, então, ela confunde o inimigo, ela traz a profecia, ela expulsa o mal, ela alivia, ela acalma, ela traz paz, ela derruba as muralhas. E isso a gente tem que ter muito profundo no nosso coração. Então, assim, aí para quem é músico, tem essa importância. Claro, Tiago, eu gosto sempre de dizer que a música, ela precisa ter conteúdo. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Eu já quero tocar num assunto espinhoso que muita gente não gosta. Primeiro, a maior tristeza que eu tenho, por exemplo, é de ver eventos católicos recheados de música protestante. Por que eu gosto de falar? E até mesmo missa. Eu já vi umas missas de cura e libertação, que você não sabe se é uma missa ou se é um culto de Ana Paula Valadão. Pasmo, eu já tive em missa que a música de entrada foi Grandes Coisas Vão Surgir, do Fernandinho. Eu já vi missa que a música de entrada foi Remove a Minha Pedra, daquela mulher lá que não fala nem o nome dela. Pra você entender a gravidade da coisa. Aí vem, primeira pergunta, Tiago. Por que um evento católico não deveria estar cheio de música protestante? Primeira razão. Você coloca uma música do Fernandinho, da Ana Paula Valadão, da Aline Barros ou da Damares. É a primeira razão que eu vou dar. A pessoa, as nossas missas, essas missas de ser Jericó, as missas tidas de cura e libertação, nem deveria usar esse nome de missa de cura e libertação, mas já que se usa, vamos dizer. Está cheio de pessoas, Tiago, lotada, que não vai na missa no domingo, que não tem vida sacramental e que não tem conhecimento de doutrina. Essa pessoa vai lá.
O que a música protestante faz? Ela mexe na emoção da pessoa. A pessoa chora, arrepia. Ao chegar em casa, a primeira coisa que a pessoa vai fazer, ela vai digitar e procurar quem é que canta aquela música. Ela não vai atrás de Shalom, de Toca de Assis, de Ministério Canção Nova, de Emanuel Stem, não, ela vai procurar quem canta aquela música. Ao procurar, ela vai encontrar aquele cantor sentando o pau na igreja, dizendo que a gente adora santo, que a gente adora Imai, que a gente adora Maria, que o Brasil tem um senhor e não uma senhora, que Jesus Cristo é o padroeiro, que o Brasil não tem padroeira. Moral da história. Essa pessoa vai ser católica? Não. Ela vai ser protestante. E aonde que ela virou protestante? Dentro de um evento católico. E é bom, Wildes, é bom quando a gente trata desse assunto de música protestante, é bom a gente salientar o quê? Que aquele documento do Papa Bento XVI, Sacramentum Caritatis, Sim. ele toca nesse ponto de música e o Bento XVI é muito claro. Ele fala que não tem sentido você utilizar uma música de quem não crê no que nós cremos. Sim, pronto. Isso aí é profundo, Tiago. Profundo isso aí. E ainda tem uma outra coisa, Tiago. Eu sempre tenho dito isso, eu sei que eu vou ser criticado o resto da minha vida por falar isso, mas eu vou ter que falar isso o tempo todo. Vou dar um exemplo simples para você, que a gente precisa dizer isso para o povo católico saber a verdade sobre isso. Tá. O protestantismo nasceu na saída do teocentrismo para o antropocentrismo. Todo mundo sabe disso aqui. E o que era o teocentrismo? Deus é o centro. O que é o antropocentrismo? O homem é o centro. Ponto. Tá. Aí agora presta atenção. A música protestante, ela é muito antropocêntrica. O que é antropocêntrica? Ela exalta o homem. Vou dar um exemplo para você. Quem te viu passando pela prova não te ajudou. Quando vê você na benção, vai se arrepender. Vai estar na plateia e você no palco. Percebe? Na plateia, você no palco. É para te exaltar. Campeão, vencedor, Deus da asa. Percebe? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Percebe? Você é um espelho que reflete a imagem. Te olhando, eu posso a Deus adorar. Percebe? Ela eleva você. Então, é uma coisa muito mais antropocêntrica do que teocêntrica. Sem contar que os erros doutrinários que vai ter na maioria dessas músicas. Igual, por exemplo, vou citar, depois vai citar isso lá na frente. Eudes, isso também tem a ver com eles não terem o que adorar. Sim. Porque assim, eles não têm Eucaristia, então como que eles vão fazer uma música de adoração? Então, eles isso. colocam o homem no centro, porque eles não adoram Jesus na Eucaristia. Sim, e hoje mesmo eu estava falando com a menina, a Vanessa Lins, ela me disse que uma vez ela foi fazer uma entrevista, ela é repórter, com uma cantora protestante, que não vou falar o nome, e essa cantora disse que a maior tristeza dela era ver as músicas dela sendo cantadas com um pedaço de bolacha, achando que a bolacha era Jesus. Percebe? E, cara, esse trem ia estar infiltrado. Eu não vou citar nome de padre, vou vontade de citar aqui uns padres famosos na internet. Quando você vai ver as missas deles, é só música protestante, é só música emocionalista. Você está treinando o povo para o protestantismo. Inclusive, eu não vou aprofundar esse tema aqui da música protestante, Thiago, mas se você quiser fazer uma live, o Daniel Silveira, que foi um ex-protestante, Daniel Silveira explica muito bem a artimanha que eles tinham na Assembleia de Deus, quando eles viam uma música protestante sendo cantada na Igreja Católica, era a arma que eles tinham para fisgar o católico, para depois chegar com imagem, idolatria, santo, purgatório, e eles vão fazer isso o tempo todo. A pessoa pega aqui a música, ela se emociona com aquela música, a música não leva ela a se apaixonar pela Eucaristia, se apaixonar pela igreja, não. É uma música emocionalista, que eleva ela. Ela vai querer saber quem canta aquela música, ela vai desviar totalmente. Entendeu? Uma pergunta do Nilo aqui, eu achei muito legal colocar, ó. O que vocês acham do Terço da Madrugada cantar uma música do Regis Danés? Se eu não me engano, eu vi o pessoal do Instituto Hesed cantando, como Zaqueu, né? Então, eu acho errado. Não também deveria ter tocado. Essa que é a verdade. Totalmente errado. E ainda vamos lembrar o seguinte, que a música tem um erro teológico terrível. Quero amar somente a ti. E o próximo? Entendeu? Amar só. E o próximo? Como é que fica aí? Então, assim, como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu tiver. Cara, tá errado. Então a gente tem que tirar. E outra coisa, com o arsenal católico que nós temos, para que colocar independente, música? assim, independente
que o padre Marcelo fez e faz isso, que o outro padre tal. Eu não concordo padre gravar música protestante, porque eles não creem no que nós cremos. Simples. Pronto. E, Simples. ainda, e aí vem aquele erro que eu já falei, que nós vamos citar um pouquinho aqui mais na frente. Aí você pega, né? Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. Percebe? Para você. Então, assim, lindo, lindo, lindo é. É uns negócios que não tem sentido. Não faz parte do nosso arsenal católico. Aí, não, Deus é o mesmo. Então tá bom, coloca Jesus na Eucaristia aqui e manda um protestante de olhar e adorar. Se ele adorar, eu acredito que Deus é o mesmo. Ele não vai fazer isso. E aí, e o duro, Tiago, que você vai em evento, que o tema do evento é tema de música protestante. É 500 Sim, graus de fogo, sim. é não sei o quê, é remove a minha... Cara, dá Eu já tristeza. vi encontro católico cantando. Então eu irei, oh, oh, abra-te o mar. Esse era o louvor, que era o louvor principal do encontro. Cantou 500 vezes aquela música lá da Aline Barros, não sei o que do Faraó, e o pessoal já vi muito. Eu mesmo já cantei música protestante quando eu não tinha o discernimento e o conhecimento. E aí eu vou te dizer uma coisa triste. Eu já vi evento de jovens que o evento girou só em torno de música protestante. E você pergunta onde é que esses meninos estão, a maioria no protestantismo. Porque eles passam a ouvir pregação protestante, música protestante, o discurso do cantor protestante, o show do cantor protestante, e daqui a pouco ele vira o quê? Ele não tem uma formação teológica. Entendeu? É igual há uns 8 anos, não, 8 não, foi 2016. 2016. Há 9 anos atrás, teve uma comunidade católica muito famosa que fez um evento para jovens, dizendo que era de avivamento, e levou um pastor protestante chamado Mike Shea para poder pregar. E quando eu levantei a voz e falei, eu fui malhado. Não, mas a gente tem que fazer ecumenismo, Tiago, isso não é ecumenismo, isso é ecumenismo. Como que você coloca um pastor protestante para pregar um evento que tem jovem que não conhece nada de doutrina católica? Pelo amor de Deus, irmão. Entendeu? Primeiro eu venho dizer para as pessoas que ecumenismo se faz com peritos na fé. O que é peritos na fé? Eu sou 100% católico, conheço a minha doutrina, o cara é 100% protestante. Primeiro passo, nós nos unimos no que nós somos igual. Segundo passo, nos respeitamos no que nós somos diferentes. Terceiro passo, trazer para a barca de Pedro quem um dia foi embora dela. Isso é ecumenismo. Entendeu? Fora disso aqui, pode ser ecumenismo, irenismo, o que você quiser. Não é ecumenismo. Ecumenismo é feito com peritos na fé. E não com gente que não tem conhecimento de doutrina nenhum, para ficar confuso. Daqui a pouco a pessoa acha que está no culto protestante, está na missa, é a mesma coisa. Entendeu? E aí a gente tem que pular fora dessa. Infelizmente, isso está acontecendo muito no meio de nós. Infelizmente. Mas é bom a gente frisar que também nem tudo que é católico é glória a Deus, né? Não. Porque essa mesma pegada de parede preta, de culto emocional, também tem dentro da Igreja Católica. Infelizmente. Infelizmente, a gente não pode negar isso aí. Não pode negar isso aí. Está cheio disso no meio de nós católicos. E aí, Tiago, a gente tem que falar uma outra coisa que eu também sei que é chata, muita gente não gosta, mas a gente precisa falar. É a questão do emocionalismo excessivo de algumas músicas. Tiago, ninguém está negando a emoção. A emoção faz parte. O catecismo, eu vou até pegar isso, Tiago, porque muita gente também vai para o outro extremo, quando o catecismo explica a questão de Santo Agostinho. Lá no número 1157, veja o que Santo Agostinho dizia. Quanto chorei ouvindo vossos lábios, perdão, o quanto chorei ouvindo vossos hinos, vossos cânticos, os acentos suaves que ecoavam em vossa igreja. Que emoção me causavam. Fluía em meu ouvido, destilando a verdade em meu coração. Uma grande elã de piedade me elevava, e as lágrimas corriam pela face, mas me faziam muito bem. Cara, isso aqui é Santo Agostinho descrevendo o que era a música na igreja. Então, assim, o que chama a atenção, Tiago, primeiro, a emoção faz parte. Porque o ser humano tem emoção, nós não podemos anular a emoção de jeito nenhum. Agora, emocionalismo não, meu irmão. O Frei Josué tem me dito uma coisa que é cruel, no encontro que eu preguei com ele. A pessoa vai nesses eventos, ela pula, dá soco do ar, rola no chão, grita, esperneia e é capaz de sair dali com o namorado para o motel ou com a namorada para o motel. A pessoa está atolada nas práticas homossexuais, está nesses encontros e pula, e soca, e requebra,
e não muda de vida, porque é um emocionalismo que não leva ao arrependimento, porque a verdade não cai no coração da pessoa. Então a gente e esse emocionalismo vem justamente das paredes pretas que você citou, do neopentecostalismo que você citou. Então, cara, uma lágrima da emoção tem que me levar à lágrima do arrependimento, à lágrima da conversão, à lágrima da penitência, a uma mudança de vida, senão a pessoa vai viver só de emoção. E quantas pessoas que vivem só de emoção e na hora que a prova... Isso aí tá cheio, Wilson. Tá Isso aí tá cheio. cheio, né? Eu mesmo, quando eu vivi dentro da... Eu não estou na renovação, mas eu vivi 20 anos dentro da renovação e assim, a pessoa sempre buscava aquela emoção do batismo no Espírito Santo, do primeiro anúncio, e aquela emoção é só daquela vez. A emoção nunca vai ser igual àquela vez, né? Sim. Aquela primeira emoção é a maior emoção que você vai ter. Depois você vai ter outras emoções, você vai passar por outras situações, mas aquela primeira emoção é a primeira. Isso. E aí tem uma coisa, Thiago, mais importante que eles precisam saber, que é o seguinte: a experiência do batismo no Espírito Santo, ela não é emoção. Embora você pode sentir essa emoção, mas ela não é. O que comprova uma experiência verdadeira chamada batismo do Espírito Santo é a conversão, o amor à igreja, o amor à palavra, o amor à Eucaristia, a vida de santidade. Sem isso, meu irmão, é apenas uma emoção e nada mais do que emoção, entendeu? Inclusive, eu vou aproveitar, já que assim tem muita gente de movimento carismático que acompanha, e eu faço parte da renovação, eu posso dizer isso. Um teólogo de Minas Gerais que já bateu as botas, que era um herege da TL, eu não vou falar nem o nome dele, que ele não merece. Antes de morrer, ele escreveu 3 artigos criticando a renovação. Mas como eu sou muito curioso, eu leio tudo. E um dos artigos, ele dizia assim, o maior medo que ele tinha da renovação carismática era que a renovação estava levando as pessoas a fazer experiências periféricas do Espírito Santo. Levava a pessoa até a beira da praia, a pessoa molhava o pé, arrepiava e saía. Mas que o Espírito Santo era um oceano de graça e que ela tinha que mergulhar na graça que o Espírito Santo e a igreja oferece a ela. Veja, uma crítica de um cara da TL, mas que está cheio de razão. Tem muita gente fazendo experiência periférica, arrepia, mói a ponta do pé, mas esquece de aprofundar em todo o mistério da graça que a igreja tem. E isso aí a pessoa vai ficar pelo meio do caminho, porque nós não somos a religião da emoção, nós somos a religião da cruz. Cristo não disse, vinde a mim, vocês ficarão arrepiados, não. Jesus disse, quem quiser vir após mim, renuncia a si mesmo, pega a sua cruz e me siga. O evangelho de Cristo não é o evangelho do arrepio, é o evangelho da cruz. E nós nunca podemos esquecer disso. Perfeito. Perfeito? Vamos entrar, então, no principal problema da live, né? Sim, vamos lá. Então, Thiago, a galera que não viu ainda, há um pouco tempo atrás, eu fiz um vídeo, carta aberta aos músicos católicos, sobre a questão de, na música católica, estar chamando Jesus de você. E eu até dei lá 5 argumentos principais, que eu vou tentar enxugar aqui, entendeu? Que a gente tem que entender. Primeiro, a palavra de Deus, Thiago, diz que Deus, Filipenses 2,8, que Jesus foi dado um nome que está acima de todos os nomes, que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos. Todos os apóstolos chamam Jesus de Senhor, de Mestre, Rabi. Quando a Bíblia trata de Jesus, ele é soberano, Alfa, Ômega, Príncipe da paz, Rei da glória, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Cordeiro de Deus, Leão da tribo de Judá. É isso que a Bíblia usa. Aí você pega, por exemplo, se você tem pai e mãe vivo, o meu pai é senhor, a minha mãe é senhora, meu avô é senhor, minha avó é senhora. Se nem seu pai e sua mãe se trata de você, como você vai tratar o Rei da glória de você? Aí você pega um juiz, você pega um presidente da República, você trata ele é de Vossa Excelência, é de meritíssimo. Se nem um presidente da República pode ser até o Lula ou o Alexandre de Moraes, você não pode chamar de você, que é um desrespeito, quanto mais nosso Senhor e Salvador Deus, Jesus. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Então, assim, aí eu fui dizendo, aí uma pessoa, inclusive, assim, das críticas que eu recebi, um menino mandou para mim assim, você não pode ficar dando profetada, isso é intimidade. Ô, Tiago, cita para mim um santo que tinha intimidade com Jesus, que tratava ele no mesmo nível dele. não existe. Não existe. Que você rebaixar Jesus para, meu irmão. Jesus é o verbo encarnado, é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus dos deuses.
Como que você pode rebaixar ele? Assim, você, vamos pegar na língua portuguesa, o você é o nível mais baixo de tratamento que você pode dar para uma pessoa, Sim. entendeu? É você. É. É o ralé dos ralés, é você. Justamente. Inclusive, aí você vai pegando. Por exemplo, vamos embora começar a citar algumas que eu anotei aqui, se você lembrar mais alguma. Vamos embora lá. Primeiro, ó, o príncipe da paz roubou minha paz. Já é uma coisa meia complicada. Como é que o príncipe da paz rouba a sua paz? Não seria melhor colocar o príncipe da paz roubou? É uma palavra pesada. Mas o que chama atenção é que lá no final da música, ela vai dizer assim de forma... eu só sei pensar em você, eu só sei pensar em você, eu só sei pensar em você. Consegue imaginar? Então, assim, você rebaixa Jesus, só sei pensar em você. Menor do que seu pai, menor do que sua mãe, menor do que o Lula, menor do que o Xandão. Não, Jesus agora virou você. Cara, isso não é intimidade, isso é... Eu vou para não falar que é um pecado grave contra o segundo mandamento da lei de Deus, vou usar que no mínimo é heresia protestante, rebaixar Deus para o antropocentrismo. No mínimo, para não, como é que fala, né? Não rebaixar. Outra coisa, eu vi uma outra música linda, cara, e assim, linda mesmo, que quem compôs faz muito bem, mas a música diz: enquanto eu te adoro, você vai me curando. Por que não põe, enquanto eu te adoro, o Senhor vai me curando? Sim. Entendeu? Não tem lógica. E aí, e o pior, assim, o que me preocupa, Tiago, e antes de continuar mostrando, é a questão do orgulho. Por exemplo, o Padre Zezinho, que eu tenho todas as minhas críticas teológicas ao Padre Zezinho, com algumas asneiras que ele escreve, mas quando ele compôs aquela música, O Certo Galileu, ele terminou a música, como diz o bispo lá, matando Jesus. O bispo chegou para ele e falou: padre, só matou Jesus, enterrou, mas e o resto dos dogmas da igreja? O Padre Zezinho teve a humildade de compor uma nova estrofe para a música. Vitorioso, ressuscitou, após 3 dias a vida ele voltou, e proclamamos que Jesus de Nazaré, e no fim ele voltará. Ele completou a música. Mas assim, a galera é tão orgulhosa que quando você fala isso, eles querem bater na gente e xingar a gente. E o pior é que eu recebi um monte de ofensa, mas ninguém questionou. Não, você está errado por isso, por isso, por isso, por isso. Não, ninguém questionou. Entendeu? Outra coisa assim que às vezes, por exemplo, tem uma outra música, acho que ela chama Eu Amo Teu Fogo, que diz assim: quanto mais você me dá, mais me faz desejar. Quanto mais você me dá, mais me faz. Percebe? Por que não coloca quanto mais o Senhor me dá, entendeu? Não tem. Outra coisa que eu acho que a gente comentou aquele dia, tem umas músicas lindas, por exemplo, dos rapazes aí, que é o Juninho, compôs, Os Passos que Dei Sem Você. Por que não coloca os É passos que dei sem uma das músicas mais muito bonita a música dele, né? Tem os muito planos, bonito? mas ele chama Deus de você. Por que não colocou os passos que dei sem te ter? Ao menos diminuía. Entendeu? Assim, aí vai levando algumas coisas, cara, que não tem. E outra coisa, Tiago, abre um parênteses aqui antes de continuar mostrando as músicas. Eu não estou aqui fazendo crítica a todo o trabalho e bem que esse pessoal tem feito, não. Porque eu sei que tem gente assim, ungida de Deus, que está lutando pela santidade, que talvez está sendo um bom diretor espiritual, de um bom padre para formar, de Não, uma boa Eudes, catequese. a questão aqui nós não estamos criticando a qualidade do músico, a pessoa do músico, a vida de santidade que ele pode estar vivendo. Não, não tem nada disso. Nós estamos aqui citando o fato que Deus está sendo diminuído no tratamento que ele merece na Sim, música. justamente. E dizendo uma coisa mais importante, já que isso aí não é intimidade, porque nenhum santo que tinha essa intimidade com Jesus, nenhum santo ousou chamar Jesus de você, entendeu? Nenhum deles, ao menos assim que eu conheça, santo místico, já que fala tanto de mística, chamando Jesus de você, eu não conheço. Entendeu? Porque assim, pega Santa Teresa de Ávila nas moradas dela, onde é que ela vai tratar Jesus como igual a ela? Não. Como eu gosto sempre de dizer, Tiago, uma coisa que nós nunca podemos esquecer: na cruz ele foi o nosso advogado, mas um dia ele será o nosso juiz. Como é que eu posso rebaixar o meu juiz a mim? Entendeu? Se eu tratar Jesus de juiz, é no mínimo merentíssimo, no mínimo Vossa Excelência,
para chamar o juiz de você. Chama o Alexandre de Moraes no meio do povo de você, para ver o que vai dar. Então, assim, é umas coisas que a gente tem que ter, Ó, entendeu? deixa eu só fazer uma pergunta, que o pessoal que está no chat, vocês concordam com chamar Deus de você em alguma música? Coloca a opinião de vocês. Sim. Inclusive, Tiago, outra música muito bonita, mas também que diminui muito, é a música da comunidade Gerados pela Imaculada, que também fui criticado por falar isso, mas a música diz: o meu amor é você, o meu amor é você, o meu amor é você, Deus. Não tenho palavras para dizer, meu Deus, como eu te amo, já não vivo sem você. Percebe? Aí o menino, não, mas foi uma música inspirada, foi num momento de oração. Tá bom, tudo bem, estava num momento de oração, mas por que rebaixar Deus a você? Entendeu? Se ele é grandioso, poderoso, soberano, maravilhoso, príncipe da paz, rei dos céus, criador do céu e da terra, grande eu sou, não tem lógica, meu irmão. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que parece ser intimidade, mas no mínimo, como eu falei, é antropofagismo protestante, é antropocêntrico, antropocentrismo protestante. É colocar o homem no centro e não Deus no centro. Não, é bom a gente tocar nesse ponto, Eudes, que às vezes as pessoas não estão entendendo o que nós estamos falando aqui. É querer olhar com a ótica de Deus isso. Sim. Tá? É a mesma forma que os protestantes fazem com Nossa Senhora. Eles querem olhar Nossa Senhora como Deus olha Nossa Senhora. E quando Deus olha Nossa Senhora é uma serva, uma pequena serva de Deus. Mas a diferença é quando eu olho Nossa Senhora e não quando Deus olha Nossa Senhora. Quando eu olho como criatura pecadora que eu sou, aquela que foi a agraciada, ela é gigantesca. Sim. Entendeu? Então, assim, os protestantes, eles querem olhar, porque por causa daquele negócio, eu vou direto para Deus, eu falo direto com Deus e tal. Então, assim, eles querem olhar com a ótica de Deus. Isso aí é uma grande besteira e burrice. Sim, e aí você lembra-se que, pegando aqui a própria Nossa Senhora, minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Percebe? E aí você pegou muito bem que o protestantismo tem essa crueldade de rebaixar Nossa Senhora e olhar para ela com o olhar de Deus. E não daqui para lá. Eu não olho a Virgem Maria de lá para cá. Eu olho ela daqui para lá. Então, se eu olhar ela daqui para lá, eu vou ver. Vou resumir para você naquela frase que está falando de Ligório, né? Deus criou a mãe que ele desejou e depois desejou ser filho da própria mãe que ele criou. Maria deu a Deus o que Deus não tinha. Deus não tinha sangue, ganhou sangue nela. Não tinha carne, ganhou carne nela. Não tinha coração, ganhou coração nela. Então, se eu olhar ela de baixo para cima, ela é a maior de todas as criaturas. Entendeu? Porque como diz muito bem aquela música lá do Anjo de Resgate, né? Quando o anjo fala, ela fala para o anjo: porque não tira os seus olhos de mim, porque teus lábios tremem tanto assim. Todas as manifestações de anjo na Bíblia, o homem se curvava diante do anjo. No caso de Maria, o anjo que se curva diante dela para dizer o ai que caritumene, porque ela era a explosão da graça divina, a rainha dos anjos. Então isso é totalmente, o protestantismo faz o contrário. E isso aí que você citou é muito importante, é eu chamar Deus de você, em vez de eu me colocar como criatura e me rebaixar, eu estou rebaixando Deus até mim. Olha a loucura, e chamando isso de intimidade, entendeu? Isso aí a gente tem que, infelizmente assim, é chato. Outra música, Tiago, que a gente tem que citar, a letra é muito bonita, perfeita, mas lá no meio tem uma coisa que dói. Se ninguém te adorar, eu vou. O meu coração você roubou. Percebe? O meu coração você roubou. Então, assim, além de atribuir a Deus a questão do você roubou, poderia ser o meu coração o Senhor conquistou. Ficaria muito mais bonito. Agora, meu coração você diminui, ainda coloca roubar. Tudo bem. Mas Jesus é um ladrão de... Eu não sei se você sabe, uma vez chamaram Jesus de gato da balada em um desses eventos por aí. Você lembra disso? Colocou Jesus de gato da balada. Já é uma coisa assim, meia... Não precisa nem ter comentários, entendeu? Mas assim, meu coração você roubou. Não, gente. Pelo amor de Deus, o meu coração você conquistou. Entendeu? Paulo diz, eu fui conquistado por Cristo. Lá na carta aos Filipenses,
a partir do capítulo 3, a partir do versículo 8. Mas, pelo amor de Deus, meu coração você roubou, não dá. Também é diminuir a graça divina, entendeu? Tem uma outra, Tiago, que diz assim, ela chama eis-me aqui, para que quando eu falar, que seja você, no meu caminhar, que seja você, que no meu cantar, que seja você, que seja você. O refrão da música é maravilhoso, eis-me aqui, Senhor, tal, 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 faz meu coração semelhante ao teu... Mas um coração semelhante ao de Jesus vai tratar o Rei da Glória de você? Que o meu caminhar seja você, que o coração de Jesus é manso e humilde. Se eu tiver um coração semelhante ao dele, ele é o Rei da Glória, ele é o maravilhoso conselheiro, ele é o príncipe da paz, ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, Deus forte, poderoso, imortal. Mas você, percebe? Você vai diminuindo a grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Outra coisa, tem uma música também, acho que é Mística Sublime, que ela diz assim, nesse lugar eu posso dizer que estás em mim e eu dentro de você. Olha a loucura. Nesse lugar eu posso dizer que estás em mim e eu dentro de você. Aí vai repetindo, eu dentro de você, eu dentro de você. O problema, não, e o problema é que essa música, muitas pessoas cantam ela na comunhão, meu irmão. Que tristeza, meu Deus. Pelo amor de Deus, gente, Mística Sublime, ela não é música litúrgica. Na missa não se canta esse tipo de música, meus irmãos, não se canta. E é engraçado, Tiago, se você for pegar isso, até pela letra, na Eucaristia não é eu dentro dele, é ele que vem dentro de mim, porque eu recebo ele, ele se torna, percebe? Ô, Eudes, assim, ó, vamos falando de liturgia, já que eu toquei nesse assunto, toda música de comunhão, de ofertório, ela não pode ser pessoal. Sim. Não pode. Né? Ela tem que ser algo que engloba a assembleia. Nenhuma música litúrgica de comunhão, de ofertório, pode ser pessoal. Eu venho aqui, Senhor, te oferecer. Não, não pode. Porque ali não é uma oração sua individual. Sim. Entendeu? A missa é uma oração da assembleia. E aí, Tiago, vamos lembrar uma coisa seguinte, né? Um dia a gente pode fazer uma live sobre a Santa Missa, lembrando que a missa tem 4 sacrifícios. Propiciatório, imprecatório, eucarístico, né? E aí vamos lembrar aqui, sacrifício propiciatório, ela é o sacrifício do perdão, mas é Cristo que pede perdão para mim. Sacrifício imprecatório, Cristo me dá mais graças do que eu mereço. Sacrifício latrêutico, Cristo adora o Pai por mim. E sacrifício eucarístico, ação de graça, é Cristo que se oferece ao Pai por mim. Isso daria para fazer uma live só sobre esses 4 sacrifícios da missa, que a gente nunca pode esquecer disso. Então, a missa, ela é a oração da assembleia, não é algo pessoal meu. É bom a gente sempre lembrar isso para as pessoas, entendeu? E aí você quer ver que por algum santo que a gente ouve por aí no rito de Luiz Gonzaga, de Asa Branca, que pelo amor de Deus. Não, Eudes, mas é assim, a gente falta muito formação litúrgica. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, e assim, eu amo a Canção Nova, mas na missa esse ano do PHN, eles tocaram várias músicas que não são litúrgicas da missa. Aí você percebe o quanto que falta formação litúrgica na igreja, né? Nesse sentido, que é triste. Tem uma outra, Tiago, chamada alma esposa. Essa é mais cruel ainda. Eu sei quando estás perto, eu posso perceber. Teu perfume tão doce, eu sei que é você. Meus pés não se controlam, meus lábios já se mexem, começo a suar, eu sei que é você. Cara, uma alma esposa, usar esse espírito para Jesus, eu sei que é você. Cara, jamais Essa música aí parece que tá chamando para outra coisa. É justamente, entendeu? Porque você consegue imaginar Santa Teresa, Terezinha, Catarina de Sena, que era mística, Catarina de Gênova, falar um negócio desse para Jesus? Entendeu? Eu sei que é você, o teu perfume está aqui, eu sei que é você. Nunca elas chamariam Jesus, rebaixaria Jesus a esse nível, entendeu? Porque se você é meu amigo, aí, Tiago, você tá bem, irmão? Agora, se você é advogado, e aí, doutor, tudo bem? Se
você é juiz emeritíssimo, tudo bem? Consegue imaginar um negócio desse? A que grau nós estamos chegando de rebaixar Jesus? Tem uma outra música, Tiago, ela chama És Meu Amigo. Ela diz assim, descobri a alegria de te ter, de correr pelos campos com você. De correr pelos campos com você. Tipo assim, o que eu já percebi, Tiago? É tanta influência protestante na música católica que já naturalizou chamar Jesus de você. Naturalizou. E isso é influência do protestantismo. Não há outra explicação. Sim. Entendeu? Porque assim, porque se você pegar toda a história litúrgica da igreja, você nunca vai ouvir uma coisa dessa. Nunca. Entendeu? Para naturalizar esse ponto de rebaixar Jesus ao nosso nível. Não, ele é o igual a nós. Cara, Jesus nunca é igual a nós. Ele é 100% homem e 100% Deus. É o verbo que se fez carne e que habitou entre nós. Diante dele, todo joelho se dobrará. Ele há de vir julgar os vivos e os mortos. Eu não tenho direito de rebaixar o Cristo ao meu tamanho. Ô, Eudes, só vou dar uma pincelada. Teve um irmão, Tiago, por gentileza, frisa mais a questão do silêncio na missa, meu irmão. Obrigado. Ó, é assim, indicação aqui, então, para todos os músicos, sejam da renovação ou sejam de algum grupo de canto litúrgico. Ó, música sacra, Papa Paulo VI, Tralê Solicitude, de São Pio X, e o Quirógrafo, de São João Paulo II. Você que toca na missa, é obrigação sua ler esses 3 documentos para você saber o que significa música litúrgica, tá? Por quê? Porque daí você não vai precisar pedir silêncio para ter silêncio na missa, porque daí você vai entender o sentido da missa e o sentido da música litúrgica. Então, esses documentos aqui são imprescindíveis e tem de graça para baixar no site do Vaticano. E em português ainda, nunca esquecer disso. Tiago, outra coisa importante, quem quiser fazer um aprofundamento, o professor Felipe Aquino tem um livro chamado Como Entender a Liturgia. É um dos livros mais profundos sobre esse assunto. Gente, compra, lá tem todo escrito sobre a questão da música litúrgica, a importância que é a gente conhecer isso para não cometer certos erros que a gente anda cometendo. Claro, Tiago, aqui a gente é triste falar, mas assim, infelizmente, a falta de catequese, e às vezes alguns dos nossos sacerdotes fecham os olhos em relação a isso também, para ficar tipo assim. Não, mas os padres nunca leram isso aqui, Eudes. Pois é, e aí, quando tem muitos padres que nunca leram isso aqui na vida. E aí, o que acontece? Quando você não lê, você deixa o povo na ignorância. Porque a questão é o seguinte, quando você... E aí não esquece, né? Oséias 4,14. Um povo ignorante caminha para a perdição. E a gente precisa dizer isso, porque senão o povo vai se perdendo, cara. E aí o que dói, o que mais dói nisso aí, é que às vezes você pega uma escritora, não é Cora Coralina, não, é lá de Divinópolis, muito famosa. Ela falou um dia numa entrevista dessas aí, que ela sai da missa e vai para a capela rezar, porque era tanto barulho na missa que ela não conseguia rezar mais na missa. Adélia Prado, lembrei o nome da mulher, Adélia Prado. Você vê uma compositora, escritora, né, escritora famosa, dizer uma coisa dessa, que a missa... Ela fala que a liturgia só foi em água abaixo, né? Só foi em água abaixo. Você assistiu essa entrevista dela? Assisti. E assim, ela é catolicíssima, e ela chegou a dizer isso, entendeu? Porque tinha que sair da missa para rezar, porque era tanto barulho que ela não conseguia rezar. E o pior é que você não pode tirar a razão dela. E a gente precisa entender, irmão, grupo de oração é grupo de oração. Santa Missa é Santa Missa. Não confunda as coisas, tá bom? Sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. O máximo de silêncio que a pessoa puder fazer. Interior e exterior. Grupo de oração, você pode plantar bananeira no espírito, fazer o que você quiser. É grupo de oração. E o pessoal não consegue diferenciar uma coisa da outra. Infelizmente. Mas continuando aqui, Tiago, tem algumas outras ainda, tá? Tem uma outra música chamada Lázaro. Ela diz assim: ouvi o teu chamado gritando o meu nome. Senti o meu amigo. Era você, era você, era você. Você consegue, Lázaro, amigo de Jesus, chamando Jesus de você? Porque Maria e Marta chamavam ele de mestre. Nas 2 vezes que ela fala um mestre. Uma vez ela fala Senhor. Você acha que Lázaro chamaria ele de você?
o poderoso que ressuscitou ele 4 dias depois, que gritou, Lázaro, vem para fora, iria dizer, era você, Jesus? Não, irmão, tem misericórdia. Inclusive, assim, a letra é muito bonita. Você pegar a pessoa, ler o texto de João 11, Não, nossa, Eudes, é assim, é bom a gente frisar que nós não estamos aqui julgando a intenção das pessoas. sim, Eu creio que as pessoas que escreveram essas músicas fizeram com a melhor das intenções. Não foi querendo diminuir Deus. Só que analisando friamente, né? Uma vez eu falei para um compositor que a música dele era ambígua e ele não aceitou, cara. Não aceitou, né? Ele falou assim, a música que fala, vou reescrever mais uma vez. Não tem sentido. Reescrever já é mais uma vez, né? E é uma música famosa, vou reescrever mais uma vez minha minha história. história. Então, vou escrever mais uma vez, Sim, né? justamente. Igual Não você é lembra daquela reescrever. música que ficou muito famosa do Rosa de Saron, Foi Sem Você que eu pude entender que não é fácil viver sem te ter. Você não sabia se você era Jesus ou se era uma mulher. Lembra Sim, disso? sim. Essa música aí eu lembro que eu estava trabalhando e a gente ia fazer leitura de relógio de água, né? Emitir conta, eu trabalhava com isso. E o rapaz que dirigia a Kombi estava na rádio e estava tocando essa música. E daí, e daí eu brinquei e falei assim: não, mas essa música é católica. Ele falou assim: mas não parece, não, parece que é para uma mulher. Aqui, tá vendo? Na hora o rapaz percebeu. Cara, não consegue imaginar. Igual tem uma outra, Tiago, a música diz assim, deixa eu tentar lembrar ela aqui. Deus, você me levantou do chão enquanto a multidão jogava pedra. Então veja, Deus, você me levantou. Você consegue imaginar um tratamento desse? Fica parecendo na Xuxa, o cara lá de cima. Não é mais fácil você colocar Deus, o Senhor me levantou do chão, que colocar Deus, você. Porque Xuxa gosta de falar o cara lá de cima. Entendeu? Então, assim, aí você pega e fala, meu Deus, mas aonde que tá? Será que essa música passou pelo crivo da doutrina, de um bom sacerdote, de um bom diretor espiritual, dizer, meu filho, olha, não dá para você colocar Deus, você me levantou do chão. Não, Deus, o Senhor me levantou do chão. Então, assim, você percebe que o que está faltando? Nós falamos no início: formação, conhecimento de doutrina, conhecimento da fé, entendeu? E não me vem me dizer que isso é intimidade. Isso, não, é qualquer coisa, menos intimidade, porque nenhum místico da igreja rebaixaria Jesus a esse ponto, entendeu? Imagina São Padre Pio chamando Deus de você, nunca. Se alguém chamasse você Deus perto dele, ele dava um tapa na orelha. Sem pensar 2 vezes. E hoje, rapaz, uma menina lá de Natal, ela me disse uma coisa que me chamou a atenção. Ela falou, amiga, assim, nós passamos de uma época que dizia assim, ele é o rei e eu sou o servo, ele é o sol, eu sou o reflexo, para uma outra época, eu me atrevo a te chamar de meu amor. Aí ela me disse assim, meu amor, você pode falar com qualquer pessoa, a pessoa vai te tratar de um jeito, meu amor, vem cá. Não precisa nem ser sua mulher, às vezes uma pessoa que você gosta, entendeu? Você rebaixar Jesus, eu me atrevo a te chamar de meu amor. Antigamente, nossa música de oração era, ele é o rei, eu sou o servo, ele é o sol, eu sou o reflexo, Deus é um pai para mim, quero ser um bom filho. Percebe? A diferença que nós tínhamos antes, para onde é que nós estamos chegando hoje. Entendeu? Eu te chamo de rei, de senhor, e eu me atrevo. Que atrevimento, hein? Te atrevo a te chamar de meu amor. Percebe como é que nós estamos rebaixando o negócio? Entendeu? Então, Não, assim, mas é aquela, né? É você enxergar Deus com a ótica de Deus. é justamente com a ótica de Deus. É triste. Agora, Tiago, tem alguma pergunta aí para a gente responder o povo? Pode ser que alguém não esteja compreendendo. Por enquanto, não, Hildes. Tá de boa. Então, ótimo. Olha, tem uma outra música, Thiago, que eu tive que perguntar a um amigo nosso lá do nosso grupo, o Bernardo, o que ele achava, entendeu? Porque é uma música bem antiga, ela tem aparência de liturgia,
mas ela esconde uma heresia chamada, o Bernardo diz que é empanação. A música diz assim: e quando amanhecer o dia eterno, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. Mas essa Aí eu música é mandei, PL, né? Isso aí pois você já é. viu. Aí eu perguntei ao Bernardo, Bernardo disse: não tem nada a ver. Jesus não se esconde no pão, ele está presente no pão. É a partir da hora que o padre celebrou, não é um Deus escondido, a substância do pão não é mais pão, é a substância do corpo de Cristo, é a presentificação. O que é a missa? É a presentificação de Cristo na história, é a presentificação do sacrifício de Cristo de maneira incruenta na história. Então a vida não se esconde no pão. Jesus não se esconde ali. Ali é a presença real dele. Às vezes uma frasinha que passa despercebida, entendeu? Não, mas qual sentido tem Jesus se esconder? Uhum. Jesus ele tem que aparecer. Justamente. Jesus ele está ali, ele se faz presente na Eucaristia para que nós o adoremos, para que nós o recebamos e para que nós o amemos. Não é para se esconder. É que o pessoal da teologia da libertação, eles não creem na Eucaristia. Sim. E aí, Tiago, vamos lembrar uma coisa. Se tiver escondido, não é Eucaristia. Porque Eucaristia é presença real. Presença real na hóstia santa. Se tiver escondido, não é Eucaristia. Então, você está negando a transubstanciação. Percebe? Ou seja, Jesus está presente sob a aparência do pão. Aparência, mas a substância é a presença real dele. Tem aparência de pão, gosto de pão, cheiro de pão. Mas a substância é corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Tem aparência de vinho, gosto de vinho, cheiro de vinho. Mas a substância é corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Então, se ele se esconde, então não é transubstanciação. Percebe como que esses negócios vão passando despercebido na cara da gente, sem que a gente perceba a heresia que está atrás disso. Entendeu? Outra coisa, Tiago, que eu também fiz questão de perguntar, e eu recebi a resposta, o pão da vida, comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos. O pão da vida não une a Cristo, o pão da vida é Cristo. João 6,48, eu sou o pão da vida. Percebe? Mais uma vez, você está negando a transubstanciação. Eu vou aproveitar, Tiago, e explicar que pode ser que muita gente aqui não entenda o que é essa palavra transubstanciação. Gente, e assim, vamos ser sinceros, essas músicas, elas vêm nos folhetos ali para serem cantadas. Essa música do Amanhecer vem, aquela música Desamarrem as Sandálias vem, é tudo música TL, vem no folheto para ser cantada. Infelizmente, é a realidade. Tiago, o pessoal que não compreende, deixa eu explicar assim, para eles entenderem de uma forma bem simples. O primeiro milagre de Jesus foi a transformação da água em vinho nas bodas de Caná, João 2, 1 ao 11. Naquele milagre, Jesus mudou a aparência e mudou a substância. Então, a aparência de água passou a ter aparência de vinho, gosto de vinho, substância de vinho. Ali ele mudou a aparência e mudou a substância. Foi o primeiro milagre. No milagre da Eucaristia, Mateus 26, 26, 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, Lucas 22, Marcos, a partir do capítulo 14, está nítido. Ali, Jesus não mudou a aparência, ele mudou a substância. Ele pegou o pão, partiu, abençoou e disse: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Tomai todos e bebei, isto é o meu sangue. Então ele não mudou a aparência, ele mudou a substância. Entendeu agora? O pessoal compreender de maneira melhor. Então o que acontece? Tem aparência de vinho, mas não é vinho. É o sangue dele. Tem aparência de pão, mas não é pão. É o corpo dele. E a pergunta é, quem faz isso? A palavra do Cristo. Santo Agostinho diz de maneira linda, Cristo segurava a si mesmo quando ele disse aos apóstolos, isto é o meu corpo. Isso é maravilhoso, cara. Santo Ambrósio vai dizer lá no século IV, antes da oração é pão e vinho, após a oração é corpo e sangue. Quem faz o milagre? A palavra do Cristo. Ela que opera o milagre no pão e no vinho. E essa questão aí foi um baile, né, que o padre Zé Eduardo deu no Pastor Protestante na live lá.
Sim. Igreja não é padaria para a gente comer pão. Entendeu? Ou seja, a palavra do Cristo muda a substância, só não muda a aparência. Inclusive, é bom a gente dizer, Tiago, isso, porque o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná já prefigura. Ele transformou a água em vinho, porque depois ele transformou o vinho no seu próprio sangue. Percebe? Já é uma prefiguração daquilo que é a Eucaristia. Então, o pessoal entender melhor o que é a transubstanciação. Ou seja, Jesus não muda a aparência, mas muda a substância. Ali é a presença real. Corpo, sangue, alma e Mas, divindade. o Eudes, é simples, né? Vamos ser bem sinceros agora. Os católicos não creem que Jesus está na Eucaristia. Porque Sim. se crescem, comungavam de joelhos. Sim. E não comungava em pecado mortal, que é a pior de todas as coisas, né? Que é a mais grave de todas. E Padre Pio dizia uma coisa séria: se os católicos soubessem o valor da Santa Missa, tinha que colocar a polícia na porta da igreja, porque não caberia de gente lá para poder participar da Santa Missa. A realidade é essa. Aí, para as pessoas entenderem melhor, Tiago, eu vou resumir numa única frase, assim, para o pessoal compreender, que eu sempre uso isso nas pregações, quando eu prego sobre a Eucaristia. Jesus está no pobre, Jesus está no irmão, Jesus está no doente, Jesus está no preso, Jesus está na oração, Jesus está no sacramento do matrimônio, Jesus está na unção dos enfermos, Jesus está no crisma, Jesus está no batismo. Mas na Eucaristia Jesus não está, na Eucaristia Jesus é. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Por isso a Eucaristia é o sacramento dos sacramentos, porque ali é a presença real, corpo, sangue, alma e divindade. Em tudo ele está, na Eucaristia ele é. Então a gente precisa entender essa dignidade. São Francisco de Assis dizia que a gente deveria tremer quando vê o sacerdote segurando Cristo nas suas próprias mãos. Porque cada missa que existe, que é celebrada, é uma única missa só, que é presentificada na história. Isso é maravilhoso, cara. Eu estou sendo inserido no único e eterno sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o mesmo sacrifício de Cristo perpetuando na história. Por isso é triste você ver esse tipo de música negando a transubstanciação. Aí você percebe que é uma ideia luterana, lá de Martim Lutero, da consubstanciação, né? Que para Lutero não era trans, é consubstanciação penetrando dentro da igreja. É triste isso. Outra música, Tiago, que a gente precisa sentar: comungar é tornar-se um perigo, viemos para incomodar. Cara, É música, comungar... é música ou é discurso de sindicato, né? Eu estou achando que é o Lula fazendo palestra na igreja. É triste. Primeiro, comungar é tornar-se um perigo para quem? Segundo, viemos para incomodar quem, pelo amor de Deus? Mas Entendeu? aí você vê a continuação. Nessa luta sofrida de um povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Isso aí, gente, é coisa de sindicato, é ONG. Justamente, não tem nada a ver. Outra coisa que ela fala, né? Muito tempo não dura a verdade. Se a verdade é eterna, como que a verdade não dura muito tempo? Cristo disse: eu sou Ó, a verdade. essa Percebe? música não pode ser tocada nas missas, ela é da teologia da libertação e tá cheio de erro. E tem missa que até hoje. Outra coisa interessante: é Jesus esse pão da igualdade. Se você citar um documento que Jesus é o pão da igualdade, ou a Bíblia, ou o catecismo, eu como a página instantaneamente. Que eu conheço, Jesus é o pão da vida, é o pão dos anjos, mas pão da igualdade? De onde essa Mas bênção é a luta de classes, né, Eudes? É o marxismo. exclusivamente? E isso penetra e vai passando e as pessoas não percebem, cara, não consegue ver a malícia que está atrás de uma coisa dessa, entendeu? Que é totalmente distorcer a fé, tudo ao contrário. Citando aqui, Tiago, é bom a gente lembrar que quando a gente pergunta: Deus, por que esse combate à teologia da libertação? Volto a dizer que nós falamos naquelas lives que a gente fez aqui sobre TL, o pessoal pode procurar aí, tem umas 5 lives sobre teologia da libertação. Gente, tudo que a gente puder falar contra a teologia da libertação é pouco do mal que esse povo já causou na igreja. Tudo que a gente puder falar é pouco. Porque o estrago, Tiago, talvez daqui 50 anos,
nós não conseguimos, se Jesus não voltar, nós não conseguimos consertar o estrago que a teologia da libertação causou e tem causado. É um câncer para destruir a igreja de dentro para fora. A realidade é essa, infelizmente. Então, assim, destruir o valor da oração, o valor do sacramento, relativizar a moral católica, relativizar a própria igreja, entendeu? Transformar a igreja numa ONG preocupada com biomas ou com árvore queimando na Amazônia, em vez de preocupar com as almas que estão caminhando para queimar no fogo do inferno. Você reduzir a igreja a uma ONG para cuidar de árvore, de bioma, disso e daquilo. Cara, é uma tristeza. Uma tristeza. Então, assim, inclusive, alguém fez uma pergunta aí? Lá, irmão, Tiago, podem falar um pouco sobre instrumentos de percussão em missas. Estou com a Sacrosanto Concílio, fico pensando sobre tantas distorções que vemos na missa. Ó, eu vou te responder o Solar Tech aí, né? Meu irmão, é o seguinte, quando você lê esse documento aqui, ó, Tralê Solicitude, São Pio X, ele vai dizer o seguinte: quanto mais o canto se distancia do canto gregoriano, mais indigno do templo ele é. Música popular, música pop, bateria, isso não é instrumento de missa, tá? Não é. A missa tem que procurar ser o mais próximo do canto gregoriano. Não consegue fazer o canto gregoriano, fazer o mais próximo que der do gregoriano. Então é com violãozinho dedilhado, mais silencioso, como tentar colocar um órgão, né, ali, mas bateria, nem pensar, bateria não é instrumento de missa, é instrumento de baile. Resumindo, sendo uma única frase, Thiago, quanto mais silêncio, melhor. Simplesmente isso. Quanto mais silêncio, melhor. E aí, Thiago, a gente precisa lembrar o seguinte, né? Tem essa música, a gente precisa terminar falando dela, que você colocou lá no negócio da live, que eu vi, que infelizmente, até hoje, né, canta. Pode citar um pedacinho dela para a gente explicar ao povo. Do Zé Vicente, né? Do Reinado do Povo. Vai ser tão bonito se ouvir Vai a ser canção. tão bonito ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente, a certeza do irmão, reinado do povo. Percebe? Não é o reinado de Cristo, é o reinado do povo. O reinado do povo chama-se comunismo, proletariado. Meu filho, o reinado do povo matou 100 milhões de pessoas no mundo. O reinado do povo deu à igreja mais mártire em 80 anos do que o Império Romano em 300. O reinado do povo batizava as pessoas com balde de fezes, obrigava padres a consagrar fezes e urina numa prisão na Romênia. O reinado do povo cortava as pessoas em pedaços nos campos de concentração dos Gula da União Soviética. O reinado do povo matou 3 milhões de fome na Ucrânia. O reinado do povo matou 30 milhões de fome na China. O reinado do povo mata freire e padre até hoje na Coreia do Norte, na China. O reinado do povo está matando gente até hoje na Nicarágua. O reinado do povo está fazendo o povo da Venezuela comer gato e cachorro, porque não tem o que comer no país. Esse é o reinado do povo de Zé Vicente cantando na missa de padre Júlio Lancelotti. É triste você ver um negócio desse, né? Outra coisa, Tiago, vamos aproveitar e dizer, né? A música diz: quando as cercas caírem no chão, né? Aquela linguagem utópica que todos seremos igual. Gente, primeiro, Tiago, vamos dizer, a igreja defende a propriedade particular, a propriedade privada. Propriedade privada é direito humano. Jesus nunca condenou a propriedade privada. Zaqueu era rico, Mateus era rico. Jesus nunca condenou. Joana, mulher de Cusa, era lá do Palácio de Herodes, tinha bem. Jesus nunca condenou a propriedade privada. Cuidado com essa ideia de reduzir Jesus a Ernesto Che Guevara, como se fosse um revolucionário. Não, Jesus é salvador, é redentor, ele não é revolucionário marxista. A gente tem que colocar isso claro na cabeça das pessoas. Não se reduz um Jesus político revolucionário. Ele é o Senhor e Salvador, ele não veio libertar o homem de uma opressão política, mas de uma opressão diabólica do pecado. A gente tem que dizer isso bem claro para as pessoas. E daí o que você faz quando a música fala assim, ó? As mesmas mãos que plantaram a semente aqui estão.
O mesmo pão que a mulher preparou, aqui está. O vinho novo que a uva sangrou jorrará. A liberdade haverá, a igualdade haverá. E nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. Ah, Zé Vicente! Não, isso eu acho que ele deve ter estudado do ministro francês, né? Liberdade haverá. Liberdade e fraternidade. Não, e Tiago, daí fala do sonho da paz mundial, ou seja, é tudo o reino desse mundo, é o reinado do povo, não tem nada de reinado de Deus. justamente. E, Tiago, vamos lembrar uma coisa que o povo de Deus precisa saber. Maçonaria e comunismo é as entidades mais condenadas pela Igreja Católica. São inúmeros documentos da Igreja condenando a maçonaria e condenando o comunismo. Daquela encíclica que eu aconselho todo mundo ler, leia a encíclica 40º ano do Papa Pio XI e leia a encíclica Humanae Genus do Papa Leão XIII para você ver o mal que é a maçonaria e o mal que é o comunismo. Eu não sei por que não se tem coragem de falar isso mais hoje dentro da igreja. Então, o Papa Pio XI vai dizer: comunismo e socialismo e catolicismo é totalmente antagônico. Não tem como ser católico e socialista ou socialista e católico. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não siga o manejando, Leão XIII, é claro, a maçonaria é o braço de Satanás na face da terra. Eu vi um padre dizendo: não, a igreja na Idade Média condenava a maçonaria, hoje não. Ô, Tiago, Idade Média nem existia maçonaria, pelo amor de Deus. Então, assim, é umas Não, coisas. e outra, por pior, né, por mais progressista que foi, né, o pontificado do Papa Francisco, ele e o Túlio Fernandes fizeram um documento condenando, cara. E reafirmando o mal que a maçonaria, que quem pertence não pode. Inclusive, eu sei que alguém vai fazer um corte disso aqui, eu vou aproveitar e falar. Você que é católico maçom, você está em pecado mortal, você não pode comungar, e se você morrer assim, você vai para o inferno. Tem que ser dito para você. Você está separado da graça divina. Ou você é bem católico ou você é bem maçom. Os dois não tem como. Um é o cordeiro, o outro é o bode. E se você já ouviu algum padre te dizer que não tem problema nenhum se ser maçom, esse padre está dando a opinião pessoal dele, está com medo de anunciar a verdade, mas a igreja diz que você não pode comungar, que você está em pecado mortal, e se como católico você morrer em pecado mortal, você só tem um lugar, a condenação eterna. Então, meu irmão, pelo amor de Deus, se você ouviu isso da boca de um padre, Deus lhe guarda até mesmo da boca de um bispo, faltou coragem para ele te dizer a verdade. E a verdade é, você tem que escolher. Ou você escolhe o bode, ou você escolhe o cordeiro, porque os dois não dá. Pronto. A gente tem que ser direto, né, no assunto. E aí, Tiago, poderíamos dizer a mesma coisa a respeito do comunismo também. Se você é católico e diz que, não, eu sou um católico comunista, ou você não conhece o comunismo, ou você não conhece a Igreja Católica. Porque se você conhecer, não dá. Porque se você falar comigo que você defende as ideias do comunismo, e comunismo é pró-aborto, pró-gênero, pró-ideias LGBT, é pró-antiliberdade, é contra a propriedade privada e diz que a religião é o óbvio do povo. Então, ou você E o não pior é conhece. que tem uns que falam que Jesus era comunista. É que eu gosto sempre de dizer, Tiago, Jesus multiplicou pobre, não foi, não, multiplicou pão, não foi pobre. Entendeu? Jesus multiplicou o pão, não foi pobre, porque aonde o comunismo reina, ele só multiplica os pobres. Fica uma elite aqui, ó, rica, milionária, é só você olhar para o Brasil. O povo que nos governa está aí, gastando 1 bilhão com viagem, desfilando de jatinho para cima e para baixo. E o povo está morrendo de fome. Olha para Venezuela, o Maduro e sua turma está lá milionário. Olha para Nicarágua, do Ortega. Olha para a China, do Partido Comunista. Entendeu? Olha para a Rússia. Aonde que esse povo reina é os que comanda milionário e o povo na pobreza. Olha Cuba. O povo prefere atravessar, enfrentar os tubarão do Caribe para fugir para os Estados Unidos, que ficar na ilha de Fidel. Quem quer morar em Cuba, meu irmão? Pega essas meninas que fugiram. Eu estava agora em Gramado, na lua de mel com minha esposa. A menina estava fazendo rapuzel lá. Era Caiu aqui o sinal do Eudes. aleluia. Voltou. Voltou novamente? Voltou. Voltou. Você falou do Rapunzel. Não tá. Só um minuto. Tá ouvindo? Tô.
Então, veja bem, irmão, essa menina, ela fugiu de Cuba e ela contou pra gente o sofrimento que ela passou vindo de Cuba para cá, para o Brasil. Você chora de se ouvir. Pera aí que provavelmente o Wilds deve entrar agora de novo aqui. Eu vou colocar ele na live. Só um segundo. Enquanto ele volta, toma um gole d'água aí, que nós já estamos voltando. Mas enquanto o Wilds não volta, eu vou deixar os 3 documentos que eu citei, né? O Tralê Solicitude, o Música Sacram e Quirógrafo de João Paulo II. Vou deixar depois os nomes para que vocês achem lá no site do Vaticano. Aleluia. Aleluia, Tá ouvindo? voltou. Beleza. Então, Tiago, assim, a gente precisa dizer isso para os católicos, tanto sobre a maçonaria como sobre o comunismo, também sobre o espiritismo. O que tem de católico, meu Deus do céu? Não, eu sou católico, mas creio na reencarnação. Meu filho, acreditar em reencarnação, você está anulando o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Porque se a reencarnação ela é para me purificar e pagar meus pecados, e eu mesmo vou para o céu, eu sou o salvador de mim mesmo, Tiago. Acreditar em reencarnação, acreditar que você mesmo se salva. Você está anulando a redenção de Cristo. Não, mas eu sou católico espírita. Entendeu? Cara, é umas coisas. Então, meu irmão, não dá para ser católico maçom, não dá para ser católico espírita, não dá para ser católico protestante, não dá para ser católico comunista. E aí eu resumo numa única frase, Tiago, eu gosto de dizer nessa pregação. O diabo aceita dividir você com Deus, mas Deus não aceita dividir você com o diabo. Com Deus é tudo ou nada e não tem escolha. Perfeito. Tem mais alguma música que você separou? Não, eu queria dizer, Tiago, de umas músicas que eu separei aqui ainda, mas assim, o que acontece? Antes de tocar nesse assunto das músicas, eu queria lembrar para o pessoal aqui, mais uma vez, que quando a gente fala de música, nós não estamos aqui tirando o valor e a importância da música, pelo amor de Deus. O que nós estamos tentando mostrar é que não dá para a gente ser católico, entendeu? E ficar, eu estou até com as músicas na mão aqui, várias músicas, e ficar em cima do muro com isso, entendeu? Volto a dizer aquela música que eu estava citando para você aquela agora, né? Aquela hora, no meu... quando eu falar, que seja você, que o meu caminhar seja você, que quando eu cantar, que seja você. Então, o que nós estamos colocando é os erros que essas músicas estão trazendo ao diminuir a grandeza e a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só isso, tá bom? Então, o pessoal fica assim bem... Vai dizer, a gente está criticando. Não, nós não estamos criticando. A gente está fazendo um tipo de correção fraterna aos irmãos que estão confundindo uma coisa com a outra. Pode continuar com as músicas, então. Tá. Aí, Tiago, eu queria dizer que se alguém tem alguma pergunta para poder perguntar para a gente aí, o pessoal pode abrir a pergunta e a gente vai respondendo aos pouquinhos, na medida que eles quiserem, entendeu? Quiserem perguntar a gente. Porque, assim, se é para poder questionar, nós estamos aqui para poder responder sobre esses assuntos. E tinha uma outra música que eu queria lembrar. Tem um irmão que falou assim... Até Colo de Deus achou ruim, né? Na realidade, há muitas músicas da Colo de Deus tratam Deus como você. E eu não estou nem falando da qualidade da música e nem da intenção, mas não é o tratamento de Deus. Deus não pode ser tratado de você, e nem em música, nem em ninguém, nem um santo, os maiores santos, nem São Tomás de Aquino, que foi o santo que eu considero mais inteligente que já teve, tratava Deus de você. Sim. E outra coisa que eu quero tratar, Tiago, eu fui pegar um evento agora em Guarulhos com os meninos no barco. Aí tinha um rapaz consagrado da Cola de Deus lá fazendo caminho. Ele ficou um pouco chateado comigo, né? Depois ele veio falar comigo e tal, porque ele tinha visto o vídeo. Aí eu falei, não, irmão, eu não tive nenhuma intenção de te ofender, de ofender o pessoal. E aí ele fala, não, irmão, isso é intimidade com Jesus. Eu falei, não, irmão, intimidade com Jesus não leva você a rebaixar Jesus de jeito nenhum. Você sempre é criatura, e ele sempre é o criador. Você sempre ele é o servo, ele sempre vai ser o rei. Você sempre é pequeno, ele sempre vai ser grande. Aí, assim, eu tentei mostrar para ele, não sei se ele compreendeu bem. Então, assim, claro, Tiago, a gente tem que, eu gosto sempre de dizer,
tem muita gente, eu conheço aqueles meninos da Cola de Deus, muita gente de Deus, muita gente lutando pela sociedade. Não estou citando nada disso. A única coisa que nós estamos colocando é esse tipo de música aqui não convém. Não convém você tratar Jesus dessa forma. É isso que nós estamos colocando. Não é tirando todo o mérito da unção do Espírito Santo, do que Deus tem feito. Não é isso, não. A gente tem que colocar isso bem claro para as pessoas, entendeu? Por mais que a pessoa pode se sentir ofendida e tal. Não. A gente precisa falar. Inclusive, não sei se você sabe, se você entrar lá no vídeo que eu fiz, os comentários abaixo, pessoas dizendo, olha, eu nunca tinha parado para prestar atenção, irmão, é verdade, eu não tinha entendido isso. Porque quando a verdade chega, Tiago, a verdade chega para libertar, irmão. Não é para condenar, criticar, não. A verdade liberta. E assim, falando agora outra coisa, mas que é no mesmo assunto, não é porque a música é de um cantor católico, não é porque a música é cantada nos grupos de oração, que você pode usar ela na missa. Sim, e é um outro ponto também que a gente tem que tomar cuidado, entendeu? Que uma coisa é totalmente distinta da outra. E a gente tem que ser bem direto nisso aí. E aí o que acontece? E principalmente, pode falar a verdade, a gente não pode nem condenar os meninos que fazem isso, porque tem sacerdotes que deixam ou até convida a fazer isso. O que já é uma coisa que não deveria ser feita, entendeu? Porque também acaba incentivando isso aí. Mas tem uma outra coisa, Thiago, que também eu preciso dizer, que é o seguinte, a questão, cara, da vida de santidade. Porque eu sei que as pessoas têm intimidade quando elas começam a crescer em santidade. E como é que você cresce em santidade? É pelas vezes que você começa a se apaixonar pela igreja, se apaixonar pelas coisas divinas, se apaixonar por Nossa Senhora. Cara, e você percebe o crescimento espiritual na pessoa a partir disso. Desculpa, irmão, vou ser sincero, porque é uma coisa que eu estou vivendo. Todos os eventos que a gente prega, eu vou dar um exemplo para vocês, a gente vai pregar em grupo de oração, eu já fui em alguns lugares, o grupo é mais de 1.000 jovens, 1.200 jovens, que usa só esse tipo de música emocionalista aí. Aí você chega para fazer uma pregação, você manda levantar a mão quem está com a Bíblia. De 1.200 não tem 15 com a Bíblia. Percebe? Está indo atraído por um emocionalismo, mas não tem conversão. Nenhuma. Aí você vê as meninas quase tudo seminua, aquele povo inteiro com alargador aqui, pista aqui, tatuagem, quanto é lugar no corpo, essa tatuagem mais macabra do mundo, que não tem nada de coisa cristã. Você olha para ele e fala, meu Deus. Aí você percebe que é aquele emocionalismo. Aí uns com uns trejeitos meio esquisitos, entendeu? Uns com namorado, mas no mesmo sexo do lado. Aí você percebe o quê? Se aquilo ali realmente fosse intimidade, a intimidade com Deus gera conversão e não emoção. Essa que é a coisa que eu gosto muito de questionar. Gera conversão e não emoção. Emoção por emoção, a pessoa não vai sustentar muito tempo, não. Emoção por emoção, Ana Paula Valadão melhor do que nós, Marco Feliciano está fazendo um emocionalismo nas pregações muito melhor do que nós, Silas Malafaia é melhor do que nós. Aqui vamos colocar Pablo Massal, aquele menino do culto lá, o Thiago Brunet, sabe fazer um malabarismo, Dei Leonardo, os malabarismos de emocionalismo, coach é muito melhor do que nós. Nós não somos a igreja da emoção, a igreja do culto da autoajuda. Nós somos a igreja da cruz, e a gente tem que dizer isso. Eudes, eu tenho uma pergunta importante aqui, ó. Eu queria saber se nas celebrações dominicais é a mesma coisa, nas comunidades que não tem missa. É assim, deixa eu explicar uma coisa, para ficar claro, porque essa pergunta tem sido recorrente para mim. A celebração, ela não cumpre preceito, tá? Então, tem muitos padres que falam, que quer fazer celebração e tal. Não, a celebração, ela só vai substituir quando você mora 50, 60 quilômetros da onde tem uma missa e não tem padre, vai ter a celebração lá, a pessoa vai receber a Eucaristia, aí ok. Agora, esses dias eu fui numa capela que era para ter missa. Chegando lá, deu um problema, o padre não foi, o diácono veio, teve celebração. Eu olhei para minha esposa e falei assim, ó, nós vamos ter que ir na missa de tarde. Porque eu tinha condição de ir na missa. Então, nós fomos à missa à tarde, ficamos na celebração, mas depois fomos na missa à tarde. Então, assim, celebração não cumpre preceito. Se você tem uma paróquia 2, 3 quilômetros, vá na missa. A missa que cumpre preceito. E lembrando, Tiago, que é fácil explicar. A celebração não tem o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo perpetuado na história.
Embora lá tenha a presença real de Cristo, que se comunga Jesus na Eucaristia, mas não acontece o sacrifício da missa ali. E as pessoas precisam entender isso, tá? Que tem gente, não, eu fui na celebração, comunguei, então eu estou em paz comigo. A celebração não vai cumprir o preceito desse sentido aí, tá bom? Só vai cumprir o preceito se a pessoa mora muito longe, não tem como ir, aí é uma outra história. Está lá na comunidade ribeirinha, no Amazonas, que tem missa uma vez por ano, uma vez por mês, aí é outra história, tá? É certo católicos assistir palestra de protestante porque falam do nome de Deus? Não, errado. Protestante só fala merda. E outra coisa, Sobre Tiago. linguajar. Não, mas a realidade é essa. E outra coisa, vamos embora lá. Católico vai ouvir pregação de protestante para quê se o que fala ali só vai ofender sua fé? Número 2, a maioria das pregações protestantes sempre vai ter um desvio de doutrina para ofender a Igreja Católica. Sempre. E se você ouvir alguma verdade na pregação protestante, é uma verdade que eles pegaram da Igreja Católica. Porque tudo que eles têm que é de verdade, eles pegaram de nós. Se eles têm o dogma da Trindade, eles pegaram de nós. Que o dogma da Trindade se eles têm o cano da Bíblia, dos 27 livros do Novo Testamento, eles também pegaram de nós. Então, assim, o que lá tem bom é pegar de nós. E o resto é invenção da cabeça deles. Pronto. Pois bem, não tem nenhuma pergunta aqui mais. Então, Tiago, eu vou... 1h20, né? Eu vou aproveitar e dizer o seguinte, Tiago. As pessoas que estão aqui, que quiserem e puderem, nós estamos fazendo uma rifa lá no meu Instagram para ajudar um missionário que está com depressão, o Juninho Noronha, que a gente quer ajudar ele no tratamento. Eu distribuí todos os grupos meus aqui do canal. Ótimo. Então, se alguém aí puder ajudar a gente nessa rifa com o Juninho Noronha, a gente agradece, tá bom? E do mais, Thiago, pede a galera, quem quiser acompanhar alguma coisa sobre teologia de libertação, tem várias lives aí comigo, o Thiago, você pode colocar aí, que a gente explica melhor o que é teologia de libertação lá. Beleza? Beleza, então eu agradeço pela disposição. Eu acho que foi uma live muito boa, o pessoal está elogiando aqui. Então, louvado seja Deus, agradeço a todos, agradeço meu irmão Eudes, que Deus nos abençoe aí na defesa da verdade da Santa Igreja. Quem sabe agora que o Eudes casou, a gente consegue fazer mais live de novo, né, Eudes? Aleluia, confirmo. Então, Deus abençoe, um abraço a todos, salve Maria e viva Cristo Rei. Amém.